Minha cidade tem poetas, poetas que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas, e sempre aparecem quando menos aguardados, guardados, guardados entre livros. O Museu da Imagem e do Som, o MIS, em São Paulo, é uma referência, um banco de dados não só de imagem e de som, mas também da captação histórica. Tudo doações. Agora, aqui dentro nós temos LPs de Carmen Miranda, fotos do Pelé e até discursos do Getúlio Vargas. São momentos eternizados e que fazem parte do acervo do MIS. Hoje, no Entre Amigos, nós vamos conhecer um intervalo de 100 anos de história do estado de Minas Gerais. É a exposição fotográfica Minas, Minas. Os organizadores visitaram várias famílias tradicionais e conseguiram reunir acervos importantes da história de Minas Gerais. Além disso, muitas imagens que estão nesta mostra são parte de acervos públicos. É um verdadeiro trabalho de salva-vidas para não perder essa memória. A fotografia chegou timidamente em Minas, seguindo uma tendência mundial no final do século passado. Num primeiro momento, os fotógrafos eram considerados apenas retratistas, mas se revelaram grandes fotógrafos com impressionante senso de estética. Profissionais que dedicaram suas vidas para registrar famílias, eventos e cenas do cotidiano que se tornaram história. Este passeio que nós vamos fazer agora com você começa por aqui, nesta grande foto panorâmica de Belo Horizonte, que foi feita exatamente no dia 22 de junho de 1908. Exatamente hoje completam-se 91 anos, o dia desta gravação. E dá uma olhada só no primor desta fotografia. É uma fotografia com pintura e mostra Minas Gerais, a Belo Horizonte simples, com seus cavalos, com carros de boi e também com as composições férreas. E uma cidade pequena e simples, a capital de um estado rico, Minas Gerais, que na época não se escrevia com Gerais, se escrevia apenas Gerais, bem aportuguesado. Eu estou aqui com o Bernardo Magalhães, que é o curador dessa exposição. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Deu prazer de montar esses 100 anos de história da fotografia? Deu demais, prazer e trabalho, né? Muito trabalho. Foi feito essa produção foi em 4 meses de trabalho, 14 horas por dia, sábado, domingo. E o que nós vamos ver aqui? Bom, aqui a gente reuniu 6 acervos particulares, acervos de fotografia em mãos de particulares. Mas no final tem 2 acervos públicos, o acervo do Arquivo Público Mineiro e o acervo do Museu Histórico Abílio Barreto, de onde veio essa linda panorâmica que a gente acabou de ver, né? Ele estava me dizendo que a panorâmica tem um valor segurado de R$50 mil, mas o valor real não existe. É um valor histórico, né? Um valor documental, um valor artístico, né? Você vê a qualidade desse trabalho aí, é realmente uma coisa, para a época, né? Especialíssima, né? A primeira exposição aqui, que nós temos quantas fotos, é de Chichico Alckmin, do início do século, talvez um dos primeiros fotógrafos de Minas Gerais. Aqui tem um pouco da história dele. Ele nasceu em Bocaiúva em 1886 e o acervo dele tem mais ou menos 5.200 negativos de vidro, que eram os negativos antigamente, não é esse filme que nós temos hoje. O negativo das fotos era em vidro, né? Era em vidro, Porque eram produzidos, os negativos vinham da França, né? Eram franceses. E era o meio que se usava. Usou-se isso até os anos 40, 50, sabe? Essa foto aí é uma foto da rua dele. Ele tirou exatamente aqui, era a casa dele. Então ele tirou da varanda, mostrando a rua da casa dele, né? E aqui? Bom, aí é uma festa, é uma reunião em frente
deixa eu me lembrar exatamente, em frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma coisa assim, em Diamantina, na época, em Diamantina. Isso é a cidade de Diamantina, onde ele morava. Onde ele morava. O trabalho todo dele é em cima da cidade de Diamantina. Depois nós temos agora já fotos reveladas atuais, seriam fotos antigas com revelações atuais. Isso aí a gente manipulou o material, os negativos de vídeo e realizamos cópias recentes, né? Então essas cópias aí são recentes. Aqui a cópia antiga, que tem cerca de 60 anos, isso aqui é cópia recente, né? O que nós temos aqui? Aqui é a cidade de Diamantina, né? A cidade de Diamantina, a praça principal. Aqui tem um detalhe curioso, que é a sombra dele, né? Tá vendo a sombra? Aqui é a máquina e o chapéu dele. Aqui está o chapéu e aqui ó, bem no cantinho embaixo, né? Dá para pegar a sombra do próprio fotógrafo, né? Quer dizer, ele estava a favor do sol. Isso. Agora ele explora muito a luminosidade das fotos, né? Aqui que a gente vê bem, né? Nessa sequência aqui. Nessa sequência aqui, onde a gente vê muito bem assim, a modernidade do enquadramento, a preocupação com a luz, e é uma coisa realmente muito moderna em termos de fotografia, essas 3 fotos aí, né? Aqui você vê que é uma composição maravilhosa dessa freira, né? Você prestar atenção que você vê que não tem nenhum reflexo no óculos, por exemplo. A gente fez uma seleção segundo um conceito fotográfico, né? Eu, como fotógrafo, estou olhando essas fotos, então, procurando extrair elementos de composição, entendeu? Então você vê que, por exemplo, que nós temos cenários diferentes. O fundo aqui é um, aqui é outro, lá é outro, lá é outro, entende? Então essa coisa, a variedade de fundos que ele tinha para compor. Então você vê aqui, né, o negro ali com seu terno de domingo, assim, bem, né? Na época era um luxo, né? Era um luxo ser fotografado na época, né? Então ali você vê que tem um esforço dele para ser fotografado, né? Então essa foto aqui é de uma modernidade fantástica enquanto, né, trabalho em estúdio, né? Você vê esse fundo assim, que a gente vê até hoje, o Mapplethorpe usando esse fundo, né? E essa luz assim perfeita, ela carregando as flores, sofrimento e tal, é uma coisa muito bonita mesmo. E o bebê aqui no lado? O bebê aqui já está composto com o fundo, tá vendo? O fundo está pintado, tá vendo uma escada que sobe, motivos gregos, colunas e tal. Então é o lado retratista dele. É o lado retratista dele. Aqui nós seguimos, aqui ó, também tem um rapaz sem camisa e um velho negro de luto, porque ele tem uma tarja preta na lapela. Essa aqui é uma imagem muito diferente, né? Porque na época o cara tirar a camisa para ser fotografado era uma coisa meio difícil, sabe? Pesada, né? Porque era muito... Você vê que o mais close que a gente tem, vou mostrar depois, sabe? Aquilo ali está no limite do close, que exige uma proximidade muito grande do fotógrafo com a lente do objeto. Aqui nós temos uma sequência de anjinhos, como poderíamos chamar, que são registros de crianças que morreram, talvez o único registro que essas crianças tiveram, né, que a família. Como é que é essa história? Aqui seria a última possibilidade da família ter um registro, né, uma imagem dessa... Ou a única possibilidade. A única, né? A única e última, né? Porque dali vai para, né? E também ele organizava de uma forma artística, né? Ele compunha muito bem, né? Você vê aqui nessa aqui que tem um anjinho, que a gente chama o menino, né? A criança morta, um anjinho e um anjinho. Então, na verdade, tem 2 anjinhos, talvez o terceiro ali, né? A composição ali com a Nossa Senhora, né? Aqui você pode notar que a foto foi feita na rua, porque lá no fundo tem uma casinha, tá vendo? O que representa o Chichico Alckmin para a fotografia de Minas e para a fotografia brasileira? Olha, eu acho que o Chichico Alckmin é um dos grandes fotógrafos do Brasil do começo do século. Um dos maiores. Profissional e um artista. Ele trabalhou durante 50 anos, né? E conservou muito bem o material, né? Está em perfeito estado. E de uma profundidade, de uma qualidade de composição, de luz, aqueles estudos, porque não tinha flash, né? Não se usava flash. Aquilo ali é tudo luz de janela, rebatedores. São
quase 150 fotos aqui, né? 125 fotos. É mais a panorâmica, e mais aquelas peças históricas ali, aqueles daguerreótipos. Nós vamos mostrar agora, vamos né? mostrar agora. Agora tem coisas importantes aqui, que são registros, são capturas de imagens muito importantes da história de Minas Gerais. E tem uma, inclusive, que eu vou mostrar agora para você, que é de Carlos Drummond de Andrade, ainda pequeno. É uma foto feita pelo Brás Martins da Costa, um fotógrafo de Itabira, em 1902. Que idade ele tinha? Tinha 2 anos. Tá aí ele, ó, pequeno Drummond, numa bicicleta, ou num triciclo, né? É um triciclo, um triciclo. Com uma fotografia bonita, mostra o garotinho bonito, inclusive com uma luz boa atrás. Um fundo, né? Colocou um fundo lá, tá vendo? Dentro desse cubo de vidro aqui estão as relíquias da exposição. Isso é um daguerreótipo, é isso? É isso mesmo. É um dinossauro da fotografia. É a primeira fotografia, né? O primeiro processo fotográfico de 1839, né? Na França, foi inventado na França, né? E essa aí é uma peça de coleção de uma família de fotógrafos que está presente no acervo aí, né? O Paulino Araújo. Ele era fotógrafo, o avô, o neto, quer dizer, é fotógrafo também até hoje, em Campanha. E essa aí é uma peça da coleção dele, é um retrato do bisavô. Agora, isso é em vidro, né? Não é papel. Não, isso aí é em metal. Metal. É em metal. Ele sensibilizava o metal com a camada de prata, fazia a fotografia normalmente, com câmera e tudo, revelava com vapor de mercúrio. Agora, essa prata era muito sensível, então tinha que isolar ela com vidro, por isso que tem um vidro em cima, sabe, o ar não pode estar em contato com a... 150 anos. 150 anos, está lá datado, ó, Rio de Janeiro, 11/6/1849. Agora, aqui, ó, nós vamos caminhar aqui e mostrar uma outra parte, que é Belo Horizonte Antiga. Essa cidade não existe mais. Não, aqui é o seguinte, essa aqui foi a documentação que foi feita... no antigo Curral del Rei, que era o lugarejo onde foi implantada a capital, né, a nova capital. Então eles fizeram uma documentação do local antes de vir com a cidade em cima, né? Porque assim, ó, vamos explicar que Belo Horizonte tinha um lugarejo. Fizeram um projeto de uma nova cidade. Foi uma cidade planejada, né? Foi. Quer dizer, foi talvez a primeira cidade brasileira planejada. Exatamente. E depois nós tivemos Brasília, né? Era o símbolo da República, né? Belo Horizonte foi feita como símbolo da República. A República em 1888, né? Belo Horizonte em 1897. Essa igreja aqui era a igreja da matriz, a igreja de Boa Viagem, né? E ela perdurou até os anos 20. Por incrível que pareça, só foi destruída nos anos 20. Essa aqui, a próxima aqui, é uma loja que existia no lugar, ó. Inclusive é muito interessante, que ela chama Nova Capital. Quer dizer, o pessoal já estava usando a Nova Capital como... marketing, né? Vamos dizer. O carro de boi ali na frente. Depois do antigo Arraial, está aqui agora a construção do Palácio da Liberdade, isso em 1896. Isso. Então, isso aí é o acervo do Arquivo Público Mineiro, né? Onde já é a cidade sendo construída, sabe? Depois aqui, ó, que nós temos mais. Aqui vem outro processo da construção da cidade, já né? é a cidade sendo inaugurada, a inauguração do bonde, o primeiro teatro, a primeira ponte, sabe? E isso tudo são fotógrafos conhecidos que trabalharam naquela documentação inicial também. Tudo isso é parte do acervo público do Estado de Minas. O acervo, essas fotos aqui são do acervo do Arquivo Público Mineiro. Essa exposição, a montagem dessa exposição, chegou a conhecer fotógrafos que não eram conhecidos, que descobriram grandes talentos que tinham no passado em Minas, né? Essa pesquisa dentro do acervo do Arquivo Público Mineiro permitiu a gente resgatar fotógrafos que estavam lá, né, guardados nas gavetas, vamos dizer assim, né? Entre eles esse Martins aí de Uberaba, que é um belíssimo trabalho, e também o pessoal lá mais do norte de Minas, né? Pirapora, quer dizer, 1910. Tem coisa linda aqui, né? Coisa maravilhosa, né? Agora eu quero mostrar essa aqui, ó. Essa foto aqui.
Essa foto aqui é de 1894, talvez uma das mais antigas, né? É uma das mais antigas, e a nossa preocupação na exposição foi autoral, que a gente procurou identificar fotógrafos. Mas dentre as milhares de fotografias que a gente examinou, muitos não tinham autoria. Então a gente decidiu homenagear um fotógrafo desconhecido. E escolhemos essa foto aí como homenagem ao fotógrafo desconhecido. Os contemporâneos da fotografia mineira buscam os elementos mais variados. As montagens passam pela fé, como nesses oratórios, obras que evocam a santidade, o sagrado e o mitológico gravado no imaginário popular. Os recursos da computação gráfica são explorados numa linguagem universal. E fotos em macro de animais revelam um mundo impossível ao olho humano. Quando a gente for em viagem sem ter um destino certo. Aqui são 42 artistas, né, Bernardo? Aqui eu reuni 42 fotógrafos, atuantes em Minas Gerais. E realmente, como você disse, tem ainda um forte componente religioso, né? Minas é muito religioso, né? Ainda, o povo mineiro. Ainda tem muito, né? A componente religiosidade ainda está muito presente, né? Agora, tudo aqui tem um motivo. Desde as fotos montadas até as fotos que captam o cotidiano simples. Neste espaço aqui, nós vemos bem de pertinho toda a montagem que a fotografia assume, esse novo contexto, o computador. Então a fotografia, aquela coisa que nós mostramos agora há pouco, da arte, da estética que tinha no empirismo da fotografia, muda para um conceito novo, com a montagem por via de computador. O olho dos mineiros é muito apurado para as fotografias. Eles usam também as técnicas de montagens. Nessa exposição nós podemos ver as tendências de fotografia, o trabalho que os mineiros têm, a arte que eles colocam, a estética que eles usam, e podemos passear também na sexualidade. A magia da fotografia se revela com a luz, mas as cores não são assim tão fundamentais. As fotos em preto e branco são elementos que exploram o nosso imaginário. Fotógrafos com experiência em publicidade são destaques nesta exposição que mostra uma Minas Gerais moderna, voltada para novas formas de expressão visual. O passado é um componente importante na bagagem histórica e o futuro é pura criatividade e inspiração. Tudo isso é o que o público pode ver nessa exposição Minas, uma mostra para marcar o 4º Mês Internacional da Fotografia, realizado em São Paulo.